O que vem depois? Essa é a pergunta que ecoa na mente da humanidade há milênios. Mas nenhum texto na história causou tanto calafrio e, ao mesmo tempo, tanta esperança quanto o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Para a maioria das pessoas, essa palavra virou sinônimo de destruição total, desastres naturais e o fim do mundo em chamas. Mas você sabia que a palavra grega Apocalipse não significa catástrofe? Ela significa, literalmente, revelação ou o ato de tirar o véu. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios da ilha de Patmos, entender os símbolos que confundem historiadores há séculos e descobrir o que este texto milenar realmente tem a dizer sobre o futuro da nossa espécie. Prepare-se, porque o que você acha que sabe sobre o fim do mundo está prestes a mudar. O código oculto e o contexto histórico. Para entender as revelações sobre o futuro, precisamos primeiro voltar ao ano 95 depois de Cristo. Um homem chamado João está exilado em uma ilha rochosa e isolada chamada Patmos. É lá que ele recebe uma série de visões impressionantes. Mas aqui está o segredo que muitos ignoram. O Apocalipse foi escrito em linguagem apocalíptica. Era um tipo de código da época. Quando João fala de bestas, dragões ou estrelas caindo, ele não está necessariamente prevendo monstros de um filme de ficção científica, mas usando metáforas profundas. Por exemplo, o número 7 aparece o tempo todo. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Na simbologia bíblica, o 7 representa a totalidade, algo que está completo. O livro não é um cronograma linear, como uma agenda onde você marca o dia e a hora. Ele funciona como uma espiral. Ele repete a mesma história de ângulos diferentes, mostrando a luta constante entre a luz e as trevas. Para os leitores daquela época, a besta representava o sistema opressor do Império Romano. Para o futuro, ela representa qualquer sistema humano que se torna absoluto e tenta tirar a dignidade e a liberdade do indivíduo. Os cavaleiros e o futuro da civilização. Talvez as imagens mais icônicas de todo o livro sejam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles são, na verdade, um termômetro da própria história humana. O cavalo branco representa a conquista, muitas vezes, a falsa paz. O cavalo vermelho traz a guerra, o conflito que divide nações e famílias. O cavalo preto simboliza a fome e a desigualdade econômica extrema, onde o luxo de poucos convive com a miséria de muitos. E, por fim, o cavalo amarelo traz a morte e as enfermidades. Muitos olham para o noticiário de hoje, pandemias globais, tensões nucleares e crises climáticas, e dizem com convicção: os selos estão sendo abertos agora. Mas o Apocalipse sugere que esses dores de parto são ciclos que a humanidade atravessa enquanto caminha para o seu destino final. O texto funciona como um alerta. Ele nos mostra que o futuro da civilização passará por grandes pressões que testarão nossa resiliência, nossa ética e a nossa fé em algo maior. É um espelho que João coloca diante de toda a organização humana. A utopia final, a Nova Jerusalém. Se pararmos apenas nos desastres e nas pragas, perdemos o ponto principal do livro. O Apocalipse não termina em cinza, zona vazio do espaço. Ele termina com restauração. A revelação final descreve a Nova Jerusalém. Mas não pense nela apenas como uma cidade física com muros de ouro. Ela é o símbolo de um estado de existência onde o céu e a terra finalmente se tornam um só. É o lugar onde, segundo o texto, não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Para o futuro da humanidade, isso representa a utopia final. Enquanto a ficção científica moderna foca quase sempre em distopias, mundos acabados em desertos ou dominados por máquinas, o Apocalipse propõe uma utopia, o lugar onde a justiça finalmente prevalece. Ele afirma que a história humana tem um propósito. Não somos um acidente biológico marchando para o esquecimento, mas seres em uma jornada para uma renovação completa de todas as coisas. O chamado à esperança. Afinal, o Apocalipse é sobre o fim ou sobre um novo começo. Mais do que prever datas ou tentar adivinhar quem é o anticristo da vez, algo que o próprio texto desencoraja ao focar no mistério, o livro é um chamado à coragem. Ele nos ensina que, mesmo nos períodos mais sombrios da história, existe uma luz que não pode ser apagada. O Apocalipse nos convida a olhar para o amanhã não com o pavor de quem espera o pior, mas com a expectativa de quem entende que o caos de hoje pode ser apenas o prelúdio de uma ordem muito mais profunda e bonita. E você? Quando ouve falar em Apocalipse, sente medo ou curiosidade?
O que você acha que esses símbolos significam para o nosso tempo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se esse tema te fascina, não esqueça de se inscrever para continuarmos explorando os maiores mistérios da história e da espiritualidade. Até o próximo vídeo.